Bem-vindos ao webinar número 4 da nossa série de webinars da Code Week. Hoje temos connosco o Alexandre Lobo da Siemens e eu já vou passar a palavra, mas para começar, como sempre, aqui uma pequena introdução e pequena logística, como sempre. Portanto, número 1, como em todos os outros webinars, vai haver um ligeiro questionário no final. Não é um questionário, é um questionário, vá lá, para pedir a vossa opinião, o que é que acharam do webinar, que outros temas gostariam de ver, por isso 10 segundos do vosso tempo e está feito e nós agradecemos esse feedback. Um, para os professores que estão a participar nas nossas fichas, portanto, e para os que não estão, para ficarem a conhecer, nós temos fichas semanais que estão a trabalhar o pensamento computacional sem computadores, por isso aqui atividades completamente offline para a Code Week. Como já sabem, já ouviram nos outros webinars, há um concurso. Portanto, podem entregar as fichas ou fotografias das fichas até dia 31 de outubro. Todos os professores, utilizadores ou não da UB, podem participar neste concurso e, portanto, para participar só têm que realizar as fichas, enviar-nos algumas fotos diretamente como resposta aos e-mails que nós temos enviado da Code Week. Depois, durante a Code Week, vão receber também uma ficha final especial, e podem enviar as fotos ou semanalmente ou todas no fim. Em termos de critérios da avaliação, enviar todas as fichas obrigatórias e para a última ficha já sabemos que aqui é a parte mais da criatividade da apresentação e o espírito da Code Week. O prémio vai ser um tablet para utilização escolar e tem até dia 31 para enviar. Nós vamos anunciar os vencedores nas redes sociais e no nosso site até dia 15 de novembro. Hoje é o último webinar desta semana, sexta-feira, mas para a semana temos 5 webinars em 5 dias, portanto, como sempre, eu vou-vos enviar esta apresentação a seguir. Portanto, registrem-se nos webinars se tiverem curiosidade para saber sobre estes tópicos e espero ver-vos por lá. Sem atrasar mais, apresento aqui o Alexandre Lobo, como eu mencionei, da Siemens. Alexandre, obrigada pela disponibilidade e pelo tempo para vir falar connosco uma sexta-feira à tarde. Vamos aqui imaginar o futuro em conjunto, portanto, eu vou deixar de partilhar o meu ecrã e vou passar a palavra ao Alexandre. Alexandre, força. Mais boa tarde e obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar neste tipo de eventos e falar para tantos professores, porque para podermos chegar aqui à posição, por exemplo, onde eu estou, como é óbvio, eu tive que passar por outros colegas semelhantes a vocês e isso deixa-me bastante feliz de poder devolver um bocadinho daquilo que os professores me entregaram quando eu era mais jovem. Bom, como metodologia de trabalho, eu não quero fazer uma apresentação expositiva, portanto, quero que seja dentro das limitações o mais colaborativo possível e, como tal, a primeira coisa que eu vou fazer é partilhar aqui um ecrã com um código QR, ok? Para que as pessoas, eu vou fazer uma pequena introdução de algumas ideias, partilhar algumas ideias, mas que permite a cada um de vós pôr uma questão ou lançar uma ideia que gostasse de ver desenvolvida, por forma a que todos os outros possam votar e depois, como é óbvio, vamos pela ditadura da democracia, ou seja, aquelas que forem mais votadas, a gente vai falar um bocadinho sobre elas. As outras, que até podem ser muito boas ideias e se calhar até melhores do que as mais votadas, infelizmente, serão preteridas, a menos que haja poucas sugestões e então a gente poderá ver todas as que forem votadas. Pronto. Não sei se já estão a ver o QR Code, Ainda não, Alexandre. mas já devia estar a ser partilhado, porque aqui a indicação que eu tenho é que o ecrã está a ser partilhado. Só se for só do meu lado. Algum professor pode escrever no chat a dizer se conseguem ver o código, por favor. Se não, também podem enviar para o meu e-mail e eu partilho, Alexandre. Ok, não, ainda não Bem, estão a ver. então vamos tentar novamente. Hum, Portanto, barreiras digitais. Portanto, isto aparece-me aqui o 1 e o 2, mas se calhar tenho que escolher. Eu não estou habituado a esta plataforma como. É, não continua sem partilhar, correto? Uhum.
Vou tentar novamente, acho que agora tela 1 e tela 2, a ver se agora vai. Já está? Está com um ar promissor. Já está, já conseguimos ver, obrigada. Ainda bem. Normalmente eu confio que a coisa corre bem e não pergunto. Desta vez tive a felicidade de perguntar. Pronto. Bom, aqui na Siemens nós temos o prazer de ser desafiados, de sermos desafiados pela sociedade em geral e por alguns técnicos para pormos as nossas capacidades e o nosso conhecimento ao serviço dos vários projetos de inovação e alguns não de inovação, já de implementação regular de novas tecnologias. Eu não sou uma pessoa de bater código, a minha formação base é nas correntes fortes, mas como é óbvio, durante o nosso curso nós temos que bater código e na programação de autómatos e por aí fora. Bom, aquilo que eu tenho visto em termos de tendências e imaginando o nosso futuro, acho que nós, e felizmente eu tenho tido a possibilidade de lidar com muita gente jovem aqui no meu trabalho da Siemens, porque eu participo muito quer em voluntariado, quer em nome da Siemens, quer nas escolas, bem entendido, quer a apoiar estágios curriculares ou profissionais de escolas de ensino superior que os alunos pedem para ter aqui algum suporte. Uma das coisas que eu reparo é que eles têm uma imaginação muito mais abrangente que a nossa. E por muito estranho que nos pareçam as ideias deles, devemos, na minha opinião, dentro das nossas limitações, dar espaço ao desenvolvimento da sua criatividade. Portanto, olhando e pegando num tema que nos foi a todos muito desagradável, por exemplo, em maio, ok, que foi o famigerado apagão, alertou-nos aqui para uma série de questões sobre como é que nós nos devemos comportar, ok? E uma das coisas que apareceu em cima do tabuleiro foi, nós até tínhamos grupos geradores, diga-se passagem que aqui a empresa, a Siemens, eu por acaso nesse dia estava de férias, mas a empresa, a Siemens, aqui em Portugal teve sempre a funcionar, as instalações da Siemens nunca pararam, ok? Depois a certa altura foi conveniente dizer às pessoas vão para casa que é para não terem problemas a chegar a casa, mas isso é uma outra questão. Quem esteve aqui esteve a trabalhar permanentemente e nunca tivemos apagão, portanto tínhamos grupos geradores a funcionar, tínhamos diesel suficiente para os grupos geradores, estava tudo operacional e continua tudo operacional. Só quando os serviços externos começaram a desaparecer é que nós começámos a entrar em shutdown, mas enquanto dependemos de nós, a coisa funcionou. E exatamente para evitar isso, e uma vez que hoje em dia temos energias e soluções mais democráticas do que antigamente, ok? A primeira ideia que eu vos deixo aqui finalmente, já vejo a primeira pergunta, estava a ficar preocupado. A primeira coisa que eu vos deixo aqui é exatamente o promover a utilização de energias renováveis, sendo a mais democrática e a mais acessível o PV e as baterias. Baterias com circuitos corridos ou com baterias standalone. Nós hoje em dia já temos no mercado, não são propriamente produtos que a Siemens venda no seu portfólio, mas participamos em muitos projetos de sistemas com baterias e existem hoje em dia PVs domésticos que permitem, de alguma forma, pôr a casa, ou manter a casa ou um pequeno escritório a funcionar sem apagões. Acrescentando que depois, quando pomos estes sistemas, também é engraçado desafiar os alunos, por exemplo, a criar pequenas apps de priorização das utilizações. Portanto, se eu estiver num funcionamento normal, num primeiro momento, se calhar faz sentido ter o funcionamento global dos equipamentos. Conforme eu entro em modo de salvaguarda da energia por falta de energia no exterior, se calhar eu deixo de carregar o carro elétrico, porque não faz sentido nenhum, e começo a fazer o shutdown numa carga desse género e de alguma forma pôr um pequeno código para de alguma forma ou reduzir a potência ou desligar essa potência. Uma das coisas que nós temos verificado atualmente é que cada vez mais, o meu ecrã apagou-se, eu deixei de conseguir ver o slide, um momentinho só.
Não sei o que é que aconteceu. Você... Ok, está a ligar. Hum, espero que ligue. Mas uma das coisas que nós estamos a ver exatamente é mais eletrificação, ou seja, em vez de utilizarmos gás, ter placas a eletricidade, em vez de termos o ar-condicionado mais convencional, pôr bombas de calor que tanto faz ar-condicionado como aquecem as águas para os banhos, e tudo isso são aplicações que, uma vez eletrificadas, nós podemos priorizar. Isto é uma nota que vos deixo aqui. Também, hoje em dia, portanto, esta flexibilidade nos AVACs, nos veículos elétricos, nas águas quentes sanitárias, podem ser exploradas com sistemas de controle e pequenas apps de controle. Por outro lado, há uma cada vez mais crescente procura por sistemas coletivos de autoconsumo, e cá está, mais uma vez, de pensar o que é que poderiam ser apps de controle disso. Numa versão mais evoluída existem também as chamadas comunidades energéticas, em que eu posso produzir eletricidade da minha casa, mas quem a vai consumir é o meu vizinho. Isto hoje em dia já é perfeitamente possível, seja o meu vizinho uma residência, seja o meu vizinho, por exemplo, um café que está a funcionar quando eu não estou em casa. Portanto, essa é uma outra ideia. Depois, há a questão da previsão. Se nós queremos fazer o desligar e o ligar, hoje em dia existem muitas ferramentas de machine learning e de inteligência artificial, que podem de alguma forma ser utilizadas para a previsão de consumos, mas também, por exemplo, imaginem, não podemos olhar só para a energia, podemos olhar para o espaço envolvente à nossa casa, aos jardins públicos e tentar perceber quando é que a Câmara, qual é o momento mais ótimo para cortar a vegetação mais silvestre e que a gente não pretende. Portanto, fazer modelos de previsão de crescimento da vegetação, ou de recolha de resíduos, através de alguma sensorização ou através de dados que venham dos caminhões que realmente fizeram a recolha dos resíduos virem mais cheios ou mais vazios, e criar pequenos modelos ou pequenas apps que de alguma forma façam a previsão quer do crescimento da vegetação, quer da necessidade de recolha de resíduos ou mesmo da reciclagem. Por último, e sendo um bocadinho mais disruptivo, talvez, e indo para zonas mais fora do nosso conforto, mas volto a dizer, os miúdos surpreendem-nos, ok? Transportes. Eu diria que, atualmente, e sem entrar aqui em considerações políticas, um dos maiores cancros à nossa qualidade de vida em Portugal é a ausência de transportes. Eu, cada vez que vou ao estrangeiro, ao centro da Europa, eu raramente sinto necessidade de alugar um carro. Eu desloco-me em transportes públicos sem qualquer problema. Tentar mapear o que é que são as movimentações de fluxo e porque é que esses fluxos acontecem, porque normalmente o que nós vemos é que, se calhar, principalmente nos grandes centros, se calhar não tanto em centros mais pequenos, estava a falar de Torres Vedras, se calhar isto que eu estou a dizer não se aplica tanto a Torres Vedras, mas perceber quais são as movimentações de pessoas que não estão a ser servidas pelos atuais sistemas públicos de transporte, por forma a promover novas linhas de transporte mais bem adaptadas à realidade. E tudo isso pode ser feito com recurso a dados que já estão disponíveis, pesquisar onde é que estão esses dados e de alguma forma tentar criar desafios que os miúdos possam de alguma forma identificar-se, ainda que seja meramente académico ou que não tenham realidades, mas a ideia é lançar as primeiras ideias aos miúdos, para eles ao longo da sua vida irem desenvolvendo um pouco mais essas ideias ou outras, e num outro ponto mais à frente se calhar já terem ferramentas e maturidade para fazer um desenvolvimento numa fase posterior da sua vida. Eu só queria deixar estes 3 tópicos ou 4 tópicos que acabei de lançar, e agora iria olhar, estava à espera de ver aqui um bocadinho mais de votos, porque neste momento as ideias que me aparecem, parece-me que estão todas com o mesmo número de votos. Gostaria que alguns olhassem para as perguntas e que votassem naquelas que se identificam mais, porque até agora não tenho assim muitas votações com mais do que um voto.
Ok, portanto, como equilibrar a inovação tecnológica com a responsabilidade social e ambiental? Uma ótima pergunta. Bom, eu hoje tive quase para trazer uma t-shirt um bocadinho disruptiva sobre este tema, mas por razões diversas não a trouxe, mas que reflete exatamente esta pergunta, ok? A tecnologia liberta-nos até ao ponto em que nos escraviza. Portanto, nós na responsabilidade social e ambiental, já dei um exemplo, ok? Na sociedade, na responsabilidade ambiental, se nós tivermos sistemas que de alguma forma façam a análise do, do, do ecossistema ou dos biossistemas que nos rodeiam, nós conseguimos, através de ferramentas com meta-informação, perceber também a saúde destes sistemas. Por acaso, ainda a semana passada estive na conferência da APREN, que é a Associação Portuguesa para as Energias Renováveis, e um dos temas que se punha em cima da mesa é exatamente este, para além da monitorização que eles fazem em tempo real nas suas centrais, perceber quais são os impactos ao lado das centrais. Ao nível da responsabilidade social, bom, eu aí, muito honestamente, sendo engenheiro de formação, tenho aqui algumas lacunas e não me quero aventurar muito sobre este tema, com o risco de estar completamente fora da realidade. O que eu posso partilhar é que num dos meus projetos de voluntariado, eu de alguma forma acompanhei uma escola primária, ok? Terceiro ano, numa zona muito carenciada, na margem sul, no Monte da Caparica. Miúdos muito inteligentes, mas com enquadramentos familiares muito degradados. E as professoras faziam um esforço bastante grande para cativar os miúdos, e uma das coisas que eu vejo é que alguns miúdos, não todos, porque cada um tem o seu perfil, ao aderirem a estes desafios tecnológicos, têm uma saída, uma perspectiva de saída do meio mais desfavorável em que estão inseridos. Portanto, não me queria esticar muito mais sobre este tema, com o risco, como eu já disse, de entrar por campos nos quais eu não estou muito à vontade e não sou muito conhecedor, mas partilho convosco este desafio, que é cativar os miúdos para a tecnologia como um meio de equilibrar um meio social um bocadinho mais desafiante, ou menos saudável, em que eles possam estar a viver. Um, Acredito que não esteja a responder às perguntas, a todas as questões, mas se alguém que escreveu esta pergunta tenha algum comentário de seguimento, agradecia que o fizesse no chat e pedia à Joana depois que comentasse comigo, por favor, que eu não estou a seguir o chat. Que conselho, estou a ver aqui com 4 votos, há um bocadinho acho que vi uma com 10. Não, são 10 perguntas. Que conselho a Siemens daria aos jovens que querem fazer parte do futuro da inovação? Bom, well, eu hoje passei quase todo o dia a falar inglês porque fui desafiado por uma pessoa da Croácia para fazer para me fazer um estágio comigo cá em Portugal. E essa pessoa teve iniciativa, a palavra é exatamente essa, teve a iniciativa de nos contactar aqui em Portugal, está a gastar dinheiro do seu bolso, é claro que nem toda a gente pode fazer isso, ok? Mas a ideia é ser ousado, acreditar nas suas ideias e não ter medo de errar. Ou seja, quem quiser ir para a inovação tem que estar preparado para falhar. Eu costumo dizer que sou um idiota por natureza, ou seja, tenho muitas ideias, tenho muitas que falharam, tenho muitas que foram adotadas, tenho muitas que foram adotadas depois de terem sido chumbadas 2 e 3 vezes. A inovação é, sobretudo, um percurso de crença, não é de fundamentalismo, temos que saber ouvir as pessoas. Eu tenho ideias que nasceram de uma certa forma, hoje são um sucesso, mas não são um sucesso meu, temos que estar abertos para deixar entrar outras pessoas no projeto e deixar entrar as ideias de outras pessoas. Muitos desses projetos, entre a realidade inicial e a realidade atual, têm 50 por 50%, ou se calhar menos de 50% daquilo que era a ideia inicial. Portanto,
primeiro, ter as ideias; segundo, acreditar nelas e ser persistente; terceiro, não ser fundamentalista, estar preparado para deixar entrar outras ideias e para, de alguma forma, outras pessoas também poderem participar, porque sozinhos raramente vamos conseguir chegar a um bom ponto. Mais uma vez, desafio as pessoas que votaram nesta pergunta, se quiserem fazer uma pergunta de seguimento, que a lancem no chat e que a Joana depois me dê uma notícia sobre isso. Como a tecnologia pode ajudar cidades industriais a tornarem-se mais verdes e eficientes? Bom, esta pergunta, se fosse há 2 semanas atrás, ia ter uma resposta completamente diferente da minha parte, porque recentemente o meu filho entrou para o mestrado e está numa cidade da Alemanha, e estive numa pequena cidade. Todas as cidades alemãs têm uma componente industrial muito significativa. Esperemos que por muitos e bons anos, porque a Europa precisa disso. Infelizmente, os sinais atuais não são os mais positivos nessa área, mas há que acreditar e lutar para que a gente continue aqui com uma pegada industrial suficientemente significativa para podermos manter esta qualidade de vida que nós, os europeus, nos habituamos. E uma das coisas que eu sempre assisti foi, sobretudo, um planeamento. A tecnologia pode ajudar no planeamento destas cidades e, sobretudo, e voltando a pegar na minha nota inicial sobre a sustentabilidade e sobre o enquadramento, sobre o ambiente e o enquadramento social, basicamente é ver o que é que já foi feito e tentar replicar os bons exemplos. E toda a cidade onde o meu filho está tem 200.000 habitantes, tem um tecido industrial muito significativo, bem planeado, com alguma, e isto é impressionante, com alguma preponderância de indústria química, ok? A gente anda na cidade e não vê um único sinal de contaminação. Não vou dizer que não exista, mas eu, enquanto transeunte, não vi um único sinal de contaminação. Portanto, primeiro, essas indústrias devem ter os sistemas ambientais adequados, ok? Segundo, o planeamento da cidade deve ser o mais integrado possível. Não significa pôr a indústria a 20 quilómetros de distância, porque a poluição preenche esses 20 quilómetros com muita facilidade. Deixem-me-vos dar um exemplo. Eu moro na margem sul, ali na zona de Corroios, e todos os anos, há uma altura do ano, que há um cheiro intensíssimo de azeite ou de azeitona. Ali na margem sul, na vizinhança, não há um único lagar de azeite. De onde é que vem esse cheiro? Vem com o vento sul do Alentejo, de umas quantas produções industriais que existem a mais de 50 ou de 80 quilómetros de distância. Portanto, a poluição consegue vencer essas distâncias com muita facilidade. Portanto, a ideia é conter as emissões químicas e odoríficas na sua produção, e temos que ser muito exigentes enquanto cidadãos e muito exigentes enquanto técnicos de que isto é um requisito que deve ser implementado, e de preferência por lei, mas muito mais eficaz, de uma forma muito mais eficaz por pressão da sociedade em geral. E de alguma forma devemos também planear uma cidade que está distribuída na sua composição das residências, na sua composição dos serviços, e muito espaço verde, muito espaço verde. As cidades em Portugal, e eu gosto muito de viver em Portugal, eu nunca iria, como o meu filho, estudar para a Alemanha, portanto eu adoro este país. Eu nunca iria trabalhar em permanência na Alemanha, garanto-vos eu, ok? E gosto muito do país a Alemanha, mas uma das coisas que eu vejo em Portugal é nós privilegiamos muito o Alcatrão, andamos de carro para tudo quanto é sítio, entre outras coisas, porque não temos um sistema de transportes adequado. Algumas coisas não serão de decisão local. Acho que o que eu vejo de grande diferença para toda a Europa é
um grande, vou dizer uma palavra inglesa, peço desculpa, um grande backbone, uma grande infraestrutura de base funcional em comboios. Cá está, quem está na zona oeste sabe bem qual é a dificuldade, por exemplo, de vir para Lisboa. Devia ter uma linha de comboio a funcionar como deve de ser. Por exemplo, eu estava a 40 quilómetros de Frankfurt, não havia dúvida, era apanhar o comboio e ir para Frankfurt, e estamos lá em 30 minutos. Tentem fazer isso de Torres Vedras para Lisboa e depois falem comigo. Portanto, é claro que há coisas que vocês, professores, não podem resolver, mas que podem, de alguma forma, incentivar o pensamento crítico das crianças, para que, de alguma forma, numa geração a seguir, eles possam, de alguma forma, pensar e comparar com outros países. Portanto, sim, nós podemos planear espaços mais verdes, e sim, a tecnologia pode ajudar nisso. Há exemplos como a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que tem apps que monitoriza os biossistemas da cidade em tempo real, que é uma experiência muito gira, que a certa altura partilharam comigo, e são apps simples que monitorizam e que os próprios cidadãos da cidade podem utilizar essa app para fazer mapeamentos locais, perdão, através de fotografia para uma plataforma, que de alguma forma ajuda a própria Câmara, perdão, a fazer a monitorização. Olhando mais abaixo, não sei se há perguntas, Joana, no chat, ok, ou comentários sobre estas perguntas. Ainda não, Alexandre. Ok, ótimo. Que tecnologias emergentes, para além da IA, terão mais impacto na próxima década? Bom, quem tiver a resposta para isso vai ser multibilionário. É só o que eu posso dizer. Vai ser um conjunto de tecnologias, não vai haver uma tecnologia, não acredito que haja uma tecnologia que se sobreponha às outras. Neste momento, a grande conversa é sobre a IA. Sim, a IA vai ter muito desenvolvimento, mas sim, a IA vai atingir um patamar, ah, vamos dizer erradamente, nesta fase de saturação, porque estamos muito longe disso. Ou seja, o potencial da IA vai ser, a partir de certa altura, menos impactante do que é atualmente. Estamos numa curva de crescimento muito íngreme, que ainda provavelmente continuará durante algum tempo. Eu diria que sistemas que de alguma forma promovem a qualidade de vida, sistemas, por exemplo, eu hoje em dia, se estou a conduzir o carro e preciso de mandar mensagens, muito raramente sinto a necessidade de pegar no telefone, ok? Porque basicamente hoje em dia os assistentes de voz já têm uma qualidade muito grande. Ainda não vimos, por exemplo, em casa, e isso faz parte da ficção científica dos anos 90, ok? Apesar de termos as Alexas da vida e por aí fora, ainda não vemos em casa, pelo menos em Portugal, uma predominância muito grande dos comandos de voz para o conforto dentro da casa, ok? Mas há todo um conjunto de tecnologias que estão a ser desenvolvidas, biotecnologias de interação, por exemplo, em vez de dar comandos de voz, de dar comandos mentais. Neste momento já existe. Isto é, a título, já não é tanto experimental, já está quase a atingir o nível comercial, em que, através da leitura com elétrodos ou com sensores dos nossos impulsos cerebrais, nos permite a nós fazer comandos, e isso é muito importante. É tanto mais importante que isso é utilizado também nas próteses, para comandar próteses eletrocomandadas, ok? Depois também há a questão da qualidade de vida pela semi-robotização de tarefas humanas. O que é que eu quero dizer isto? Com exoesqueletos em tarefas mais duras, ok? Uma coisa que também é muito importante e que é se me permitem, um cancro económico no nosso país. Nós tentamos fazer uma série de atividades da mesma forma que se fazia no início do século XX. Atividades como a construção civil. O nível de mecanização, e já não estamos a falar de automatização, ainda só estamos a falar de mecanização
da construção civil em Portugal é simplesmente vergonhoso. Deixem-me pôr os outros exemplos. Toda a gente diz que cada vez mais é difícil arranjar canalizadores. Como é que um canalizador aprende a sua tarefa? Basicamente, começa de aprendiz, isto é o método do início do século XX, mais uma vez, começa de início a trabalhar com outro canalizador e vai aprender tanto quanto aquele canalizador lhe soube ensinar e provavelmente não tem mais fontes de conhecimento. Não tem, não é bem assim. Hoje em dia, através da realidade aumentada, eu consigo ter tutoriais que eu consigo ver em óculos como estes que eu estou a utilizar, estes não, porque estes não são com realidade aumentada, mas com o formato destes, em que eu consigo, de alguma forma, e já vi, por exemplo, a EDP fazer isso nos processos de manutenção. Em vez de eu gastar muito dinheiro a formar uma pessoa que de hoje para amanhã, por sua evolução profissional, vai para outra função ou para outra empresa, ok? Eu posso ter cursos que estão em realidade aumentada, e nós temos muito dessa realidade aumentada aqui na Siemens, em que, olhando através de óculos normais, a realidade aumentada salienta quais são os pontos que eu devo endereçar e consigo, de alguma forma, fazer as tarefas sem provavelmente nunca as ter feito. Ou seja, nos meus óculos eu consigo ver qual é o passo seguinte que eu devo tomar ou consigo consultar um catálogo para aquela tarefa que eu estou a fazer. É claro que isto aplica-se a tarefas que de alguma forma têm alguma repetição, ou seja, se estamos a falar de processos de investigação, se estamos a falar de processos de diagnóstico, situações que antes nunca foram diagnosticadas, eu não consigo mapear isso à data de hoje, no futuro provavelmente sim, não consigo mapear isso numa base de informação tecnológica que eu consigo carregar nesse tipo de óculos. Agora imaginem o que é eu ter uma frota, salvo seja, porque são pessoas, de canalizadores que, não tendo tido uma formação formal, são capazes de atuar em tempo real nos desafios que a gente põe em diagnóstico ou em construção de equipamento novo. Ora bem, mais uma pergunta aqui. Que competências serão essenciais para os profissionais do futuro na Siemens? Bom, eu aqui tenho que reverter, porque espelho um bocadinho a minha experiência aqui na empresa, aquilo que são as, os comentários que eu faço aos meus filhos. Um tem 19, outro tem 22. Como perfis, como é natural nestas coisas, vieram do mesmo forno, mas com perfis completamente diferentes, com alguns pontos de contacto, como é natural, mas diferentes de encarar a vida. Eu tenho um filho que é extremamente tecnológico e, felizmente, algo social. E é esta mistura que as empresas como a Siemens procuram. Só para terem uma ideia, como todos os pais, a certa altura nós temos a tendência, enquanto pais, para dizer, epá, não jogues tanto, porque ficas viciado e por aí fora. E lembro-me de uma formação que eu fiz na agência, acho que é a Agência de Energia de Lisboa, que há uns tempos atrás, em que estava lá um senhor da Nova Base. Ele dizia nessa apresentação: eu não tenho problema, isto já tem bastantes anos, os miúdos ainda tinham 10 anos, portanto já estão com as idades que eu partilhei, portanto esta conversa já tem mais de 10 anos. E ele dizia: eu não tenho problemas nenhuns em contratar miúdos com 20 anos para liderar equipas de 20, 30 pessoas, ok? E eu fiquei espantado com aquilo. E disse: mas para o fazer, eu tenho que encontrar um conjunto de características nesses jovens. E normalmente uma das características que eu tento perceber é, dentro dos jogos os jogos que eles praticam em real time, são jogos que obrigam a uma motoricidade fina muito grande. Mas hoje em dia esses jogos muitas vezes são de estratégia conjunta, online, e estão a fazer isto juntamente com outros miúdos.
e há uns que se destacam por uma capacidade de liderança. São esses que são capazes de jogar em grupo e levar para a frente um grupo de miúdos que estão a jogar, que eu puxo para essas funções. É claro, estamos a falar de um ambiente disruptivo, que é o ambiente das tecnologias de informação. Quando a gente vai para ambientes mais conservadores, como as tecnologias industriais, que também é outro braço que a Siemens tem, já não podemos ter a mesma bitola, mas há um denominador comum que se mantém. Para além do conhecimento tecnológico, eles têm que ter competências sociais, porque é na percepção, na capacidade de comunicação e na percepção da mensagem que nos estão a passar a nós, muitas vezes em ambientes muito difíceis, muito exigentes, em ambientes de pressão, ambientes de ruído, que nós conseguimos ter alguma maior vantagem ou sobressair nos nossos desempenhos. Portanto, uma base técnica é importante, mas eu diria que a base social sobrepõe-se a partir de um certo momento à base técnica, porque a base técnica eu consigo dar a muita gente, mas não é tão fácil ter técnicos com base social. E quem tem a base social consegue mais facilmente, em alguns casos, isto não é preto e branco, mas consegue com mais frequência, de alguma forma, ultrapassar as lacunas técnicas. Ao contrário, já não é tanto assim. Quem tem uma boa base técnica tem alguma dificuldade em ultrapassar as competências sociais. Portanto, eu diria que o adequado, a adequada mistura de competências para cada uma das tarefas que a gente pretende é fundamental. Portanto, eu ao meu filho mais técnico peço a ele para sair à noite e ir beber copos com os amigos, se bem que ele tem uma boa rede de amigos. À minha filha mais social, peço a ela para trabalhar as competências mais técnicas. Na prática, para fazer um equilíbrio entre ambas as situações. Não sei, entretanto, Joana, se temos mais alguns comentários. Temos aqui um comentário da professora Júlia Barata, que é do agrupamento Leal da Câmara, e diz que concorreram a um CTE de Informática e um dos equipamentos que irão adquirir serão óculos de realidade virtual. E será possível ter a Siemens vir dar apoio aos professores? Sim, eu não escrevi aqui o meu endereço de e-mail, mas o meu endereço de e-mail é alexandre.lobo@siemens.com. Se puder escrever no chat, eu agradeço, Joana. Desculpe lá estar a fazer de si minha secretária, não era essa Claro, a intenção, mas está a à gente vai vontade. partilhando aqui tarefas, não é? Colaborando aqui um com o outro, por forma Exatamente. a que não serei eu a fazer esse tipo de informação, é um outro colega meu, mas eu tentarei direcionar para ele e tentarei que ele de alguma forma partilhe convosco essas possibilidades dentro daquilo que são as nossas competências e as nossas limitações, ok? Eu farei de embaixador aqui dentro da empresa. Portanto, a ver se há mais algum comentário, Joana? Não, ok. Não, podemos continuar com as perguntas. Portanto, podemos tornar o ensino da tecnologia mais prático e ligado ao mundo real. Pronto, podemos tornar o ensino da tecnologia mais prático e ligado ao mundo real. Eu digo que sim, mas agora permitam-me um comentário. Eu não sou político, ok? Existe aqui uma grande. ahm, não tomem isto como uma crítica aos professores, porque não é uma crítica aos professores, ok? O sistema de ensino português é sobretudo expositivo. Um, e isso foi um dos problemas que eu senti ao longo da educação do meu filho, que pertence a uma categoria que eu digo que é um fast learner, um autodidata, e que basicamente num método expositivo em que vocês têm que dar aulas a 28 alunos ou 30 alunos, em alguns casos, e uns são rápidos, mas os outros precisam de ouvir 3 e 4 vezes a mesma mensagem para obter ou para encapsularem a mesma informação, é difícil para vocês conseguir fazer muito diferente daquilo que está a ser feito. Desde que o método que seja implementado seja este, o que atualmente está nos livros do ensino. Se nós formos para países junto
ali da Península Escandinava, e vocês alguns de vocês têm contactos com professores dessa zona. Há um conjunto de métodos de ensino, inclusivamente em Portugal também tenho conhecimento que a título piloto de vez em quando aparecem projetos, e se calhar ainda hoje continuam projetos nesse tema, nessa perspectiva, perdão, que apontam para um método menos expositivo, e isso obriga a experiências, ok? A capacidade da gente sair de um programa e dar exemplos práticos ou dar experiências sobre coisas mais técnicas, vai despertar em alguns alunos a sua apetência pela tecnologia. E como é óbvio, nós precisamos de outros que não são tecnólogos, não é? Nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos advogados, nós precisamos dos gestores, portanto, isto não é tudo acerca de tecnologia, mas a ideia é tentar perceber numa fase mais preliminar, e eu diria que essa fase tem que ser antes, até chegarmos ao 9º ano, porque depois daí para a frente, os miúdos estão quase todos eles mais ou menos pré-definidos, ok? Pré-definidos, ainda que não saibam o que é que querem, mas depois já estão numa fileira da qual raramente saem. São muito poucos os miúdos que vêm de uma área humana para a área tecnológica. Isso não acontece. É mais provável que vão da tecnológica para a humana do que da humana para a tecnológica. Portanto, não me quer parecer que, se queremos promover um ensino técnico, tem que ser um bocadinho antes. No passado as Siemens tinham uns kits e infelizmente as escolas não têm dotação, nem têm meios didáticos que permitam isso, mas se calhar pode ser um desafio para empresas como a Porta Editora, como uma oportunidade de negócio, como havia o Science for You, a título particular, não é? Mas tornar isto um programa público, em que os miúdos possam experimentar e definir que querem ou não querem perseguir com alguma convicção e com alguma experiência prática a área técnica, ok? Mas, muito honestamente falando, eu acredito que algumas escolas consigam ter programas a título de carolice dos professores que aí estão nessas escolas dentro deste contexto. A Siemens fez algumas experiências, eu participei em algumas dessas experiências, com alguns resultados. Eu devo-vos dizer que eu, juntamente, faço parte de uma equipa onde a gente lançou aqui um conjunto de desafios para o ensino superior, e todos os anos nos juntamos com os professores para tentar perceber qual é a perspectiva desses desafios, são concursos, para o ano seguinte. E todos os anos o cenário é pior do que o ano anterior. O que é que eu quero dizer com isto? A mensagem que nos é passada dos professores no ensino secundário é que, do ensino superior, é que no ensino secundário o número de alunos da área tecnológica, e se calhar vocês têm essa informação com mais precisão do que eu, porque eu não ando a consultar esses dados, apesar, diga-se de passagem, ser amigo de alguém que faz parte da direção de estatística do ensino secundário. Os alunos que vêm do ensino secundário, cada vez há um muito menor número de alunos na área tecnológica. E apresentam, não sei até que ponto isto corresponde à realidade, estatísticas de decréscimos à ordem dos 20 a 30% de alunos a cada ciclo de 3 anos. Há alguns professores que nos dão uma perspectiva ainda mais negativa, chegando alguns professores a falar em números de decréscimo à ordem de 50% no espaço de 3 anos. Portanto, se os miúdos não forem cativados antes com pequenas experiências, por exemplo, pôr uma pilha, conduzir num lápis de carvão e ver que conduz, pôr depois na madeira do lápis e ver que não conduz, fazer uma experiência de acender uma lâmpada, de fazer uma campainha, coisas muito básicas para os miúdos começarem a perceber se têm ou não interesse por aquilo, coisas tão básicas quanto isto. Se não fizermos isso, Portugal está destinado a uma grande carência de recursos, e depois termos uma importação de mão de obra, com o respeito que as pessoas que vêm para cá me merecem, porque estão a fazer pela vida deles, mas uma importação de mão de obra que vem em volume,
mas muitas vezes não vêm em qualidade porque eles não têm a formação, e esta é que é a realidade, mas como não têm alternativa, eh, mandam-se a fazer tarefas para as quais não estão habilitados. Só como nota de rodapé, este ano foi criado pela primeira vez um comitê nas associações de empresas ligadas aos materiais elétricos para incentivar o poder político ou o poder central a criar métricas de segurança, porque o número de acidentes de raiz elétrica com dano de vida humana, seja mortes, seja ferimentos graves, tem crescido de uma forma muito assustadora nos últimos 3 anos. Porquê? Porque as pessoas são pedidas para trabalhar mais rápido, com menos conhecimento, e isso provoca um muito maior número de acidentes, mesmo em empresas que tinham um currículo de segurança intocável. Portanto, sim, temos que fazer pequenas experiências com os miúdos, ainda que nos programas, ou seja, temos que abandonar o método, um pouco mais o método expositivo e ter mais um método da experiência para os alunos. É a única maneira que eu vejo, é claro, a única maneira fora daquilo que já é feito, bem entendido, porque depois há um conjunto de outros métodos que permitem chegar ou reforçar estes objetivos. Qual é o papel? Eu vou, a menos que haja comentários, Joana, e interrompa-me se houver comentários, eu vou continuando a ler as Uhum. respostas, porque acho que é muito Ah, mais interessante dar feedback aos professores do que estar aqui a falar só por falar, não é? claro, temos aqui a professora Júlia Barata, a comentar nesta última questão, a dizer que isto acontece porque o tempo dado para a formação das TIC é cada vez menor. E enquanto há uns anos atrás havia a disciplina de TIC no currículo dos alunos de nono e 10º ano obrigatória, agora Sim. esta é Sim, opcional. passou ao opcional, sim, sim. Eu apercebi-me entre os meus dois filhos, um teve, ou se calhar já era assim, não me lembro, mas sim. Mas devo-vos dizer uma coisa, já agora, em abono dos professores da TIC, ok? Apesar de algumas das experiências serem, quiçá, algo incipientes, eu fiquei bastante contente com os desafios que lançaram aos miúdos. Eu gostei de ver o tipo de trabalhos que os miúdos tiveram que fazer, ok? Cá está, mais uma vez, como eu tenho dois perfis diferentes, para o meu filho aquilo. Antes de o professor ter acabado de propor o trabalho, ele já tinha basicamente o trabalho praticamente feito, pelo menos na cabeça dele. A minha filha foi mais um bocadinho à cola do irmão e diz: epá, ajuda-me lá com isto. Mas cá está, é, real, é igualmente positivo, ok? Porque ela pelo menos começou a perceber um bocadinho mais, e mesmo que hoje em dia nós não estejamos ligados às tecnologias de informação, ok? Nós somos inundados com estas tecnologias. Nós temos que, de alguma forma, perceber. Ah, eu costumo utilizar o exemplo da calculadora. A calculadora que elas podem ser em certas situações, ok? Portanto, e cada vez mais. Por exemplo, já agora a título de curiosidade, o meu filho agora quando entrou para o mestrado quis fazer uma coisa qualquer para perceber onde é que ia buscar os créditos que tem que conseguir, porque Bolonha, na Alemanha é mesmo Bolonha, não é uma aproximação de Bolonha como aqui em Portugal, ok? Ou seja, eles têm mesmo que escolher onde é que vão buscar os créditos, não têm um programa feito como eles tiveram nas universidades que os meus dois filhos tiveram a frequentar aqui, que basicamente a flexibilidade era quase zero, tinha um programa definido pela a universidade e aguentem-se aí à bomboca. Na Alemanha não é assim. Na Alemanha ele tem que, dizem, estas são as disciplinas core, tens uma série de outras disciplinas opcionais, vai buscar os créditos para conseguires o teu mestrado. E nesse contexto ele teve que criar umas folhas de Excel, mas ele não fez como eu, a carregar nomes e não sei quantos, basicamente pediu para ir buscar uma série de um fecheiro em, agora não me lembro qual é o formato, mas um fecheiro CSV, salvo erro, uma coisa assim de género, que a universidade disponibilizava, carregou aquilo na inteligência artificial e a inteligência artificial criou-lhe o Excel com os filtros e com os totais que ele queria, ele só descreveu o que é que queria fazer. E para fazer isto não é preciso ser engenheiro ou ter um curso de formação técnica, é só perceber que temos ali uma calculadora que nos pode ajudar. Agora, é muito importante
a gente perceber quais são as limitações das ferramentas, lidar com as ferramentas uma primeira vez para perdermos o medo. E se calhar podem fazer também uns jogos aqui utilizando estas tecnologias de informação ou estas inteligências artificiais, de forma a perceber que também as inteligências artificiais criam, entre aspas, código ou criam simplificações para ferramentas mais comuns como o Excel ou o PowerPoint ou coisas assim do género. Não sei se tem mais Oh, alguma pergunta, Joana? pronto, há mais algumas perguntas aqui no slide, mas eu penso que isto será um bom ponto para começarmos a fechar. Estamos a 5 minutos da hora. Uhum. Mas quero desde já agradecer, Alexandre, por trazer esta dinâmica e abrir o palco aos professores, e também agradecer aos professores por participarem e perguntarem todas estas questões. Eu queria só Ahm, deixar mais um ponto, ou seja, eu não sou claro, infinito, ok? Mas se houver alguma coisa que por alguma razão entendam que não ficou devidamente esclarecida ou que nem sequer foi abordada, epá, eu tenho aqui alguma limitação de tempo, como todos nós, não é? Eh, Enviem as perguntas, eu já partilhei o meu endereço de e-mail e eu terei todo o gosto em tentar desenvolver um bocadinho mais esses tópicos, assim o consiga. Peço também um bocadinho de paciência e se passado algum tempo ainda não tiverem alguma reação do meu lado, que voltem a insistir, porque pá, a vida é o que é, a gente está aqui a fazer uma série de coisas sempre em simultâneo, não há ninguém que fuja a essa regra e infelizmente acontece-me de tempos a tempos eu não me aperceber que o mail entrou e não o endereçar apenas e só porque já estou a ler outros e-mails e não aquele que podia ter lido antes. é isso, acontece-nos a todos, e obrigada por disponibilizar assim o seu tempo, Alexandre. E no caso, de alguns professores não terem ficado com o seu e-mail ou qualquer outro imprevisto, podem enviar também para mim e eu depois encaminho as vossas questões para o Alexandre também, se for esse o caso. Aproveito aqui rapidamente, para voltar a partilhar o meu ecrã. Um, a maioria dos professores que aqui tenho, eu reconheço os nomes, por isso vou assumir que muitos de nós já conhecemos a plataforma, mas para os dois ou três que eu não estou a reconhecer os nomes, e no caso de não conhecer a plataforma, muito rapidamente nós oferecemos aulas e conteúdos pedagógicos sobre ciência da computação, programação e pensamento computacional, adaptados para alunos do ensino básico dos primeiros e segundo ciclo. E como uma plataforma chave na mão, desenvolvida com várias funcionalidades para ajudar os professores, com uma implementação relativamente simples, e súbita, nós não só oferecemos, e temos aqui a parte da formação gratuita e acreditada para professores, temos também outras funcionalidades, como os planos de aula detalhados, painéis de métricas e depois então uma abordagem curricular que está em linha com os currículos, com as aprendizagens nacionais, essenciais, desculpem, e, e também aqui com as várias áreas STEAM, e as narrativas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu penso que já não preciso tocar neste ponto, porque o Alexandre tocou muito aqui no ponto das competências técnicas, mas quero reforçar aqui a parte também do porquê ensinar o pensamento computacional, e acho que o terceiro pilar que estamos a mencionar, o promover o seguro e responsável da tecnologia. Ouvimos muito falar sobre os riscos da tecnologia, portanto, ensinar os nossos jovens sobre como interagir com a tecnologia de uma forma segura é extremamente importante. E, portanto, eu quando vos enviar estes slides, como sempre, ahm, podem se registar ou falar connosco para esclarecer quaisquer perguntas. E, mais uma vez, deixo aqui os próximos webinars, nos quais se podem inscrever também através do link. E pronto, estamos assim a um minuto de terminar. Alexandre, quero-lhe agradecer mais uma vez pelo seu tempo, uma sexta-feira ao final do dia, por vir falar com os nossos professores e esclarecer as muitas perguntas que tínhamos. Não conseguimos chegar a todas, mas pronto, abriu a porta para os professores entrarem em contato consigo. E agradeço o seu tempo e disponibilidade.
Agradeço imenso o vosso convite, epá, e se tiverem alguma futura organização em que queiram desenvolver temas que eu possa ajudar, eu estou disponível, como é natural. Obrigada, Alexandre. Muito bom saber. Pronto, professores, como sempre, muito obrigada. Bom fim de semana a todos. E vemo-nos em breve nos webinars da próxima semana. Está bem? Boa Boa noite. noite, bom fim de semana. Obrigada. Vou encerrar o webinar. Com licença. Boa noite.